Olá, meus queridos irmãos, príncipes e princesas de Jesus, nós somos filhos do Rei. A paz do Senhor, um dia abençoado para todos vocês. Se inscreva no canal, venha fazer parte dessa grande família Oração com Café. Se inscreva no canal, deixe seu like, ativa o sininho das notificações, para que você seja comunicado todas as vezes que eu estiver em live. Eu faço live todos os dias e eu vou deixar aqui para você nesta manhã um Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerias mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparaste uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Feliz é aquele que habita na casa do Senhor, porque nós sabemos que é o único lugar que temos segurança física, que temos segurança espiritual, né? Que a nossa salvação está garantida verdadeiramente, né? Porque quando nós estamos na presença do Senhor, tudo Ele faz por nós. Ele nos livra de acidente, Ele nos livra de enfermidade, Ele nos livra da traição do homem, né? Ele nos livra de tudo. Ele nos guarda debaixo de sua destra. Aleluia, glória a Deus. E nesta manhã eu quero fazer uma oração por você. Aquele que está triste nessa manhã, papai, que o Senhor visite agora, pai. Visita todos que estão tristes nessa manhã, papai. Visita. Que o Senhor venha trazer alegria para aquele que está triste nessa manhã. Que o Senhor venha trazer uma direção para aquele que está sem uma direção, não sabe para onde ir, o que fazer. Que o Senhor venha entrar com providência na vida do teu filho, da tua filha, nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Deus Todo-Poderoso. Grande El Shaddai, aleluia. Deus de poder e glória, Deus Todo-Poderoso. Nesta manhã, Espírito Santo de Deus, visita os teus filhos, que está prostrado, que está abatido, que não tem mais força para te buscar. Oh, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha alegrar os corações, que o Senhor venha restaurar muitas vidas nesta manhã que se encontram sem força de te buscar, Senhor. Aleluia, que por alguma coisa, algum motivo, Pai, perderam a fé, a esperança, né? Às vezes palavras cruéis, né? Às vezes calúnia, às vezes perseguição, né? Deixaram de te servir, Pai. Mas que o Senhor venha restabelecer nesta manhã uma aliança com eles, né? Em nome de Jesus. E eu vou falar hoje sobre Agar e o Ismael. Glória a Deus. Eu vou ler aqui em Gênesis 21, versículo 14. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela foi, se andando errante no deserto de Berseba.
e consumiu a água do odre. Lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi-se assentar-se em frente, afastando-se e a distância do tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou-se a voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz deste o lugar onde está. Ergue-te, levanta-te o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se, encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Pará. A sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos falar sobre Agar, né? Sobre Agar. A Sarai, ela recebeu uma promessa, e o Abraão, né? De que ele iria ser pai de uma grande nação, né? Mas já fazia 25 anos, quase 25 anos, e a promessa não tinha se cumprido, né? Porque hoje em dia, quando nós recebemos uma promessa, a gente quer que se cumpra amanhã, né? Mas eu já tenho promessa de 25 anos que ainda não cumpriu também, né? Mas eu estou esperando, eu creio que vai se cumprir, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que me prometeu. Basta eu continuar servindo a Ele com retidão, né? Aleluia! E antigamente era vergonhoso para um homem não ter descendentes, né? E Abraão não tinha nenhum descendente, não tinha filhos, a Sarai era estéril, né? E a Sarai, né? Porque muitas vezes quando Deus fala que vai nos dar uma benção, que a benção está demorando, nós quer colocar o nosso dedo, né, no meio, a gente quer fazer do nosso jeito para fazer acontecer aquela benção, né? Mas Deus não precisa de ninguém para ajudar a benção a acontecer, não, porque Ele é o dono do poder, é Ele que sabe tudo, Ele que pode tudo, Ele que conhece tudo, a glória é dEle, tudo é dEle, é para Ele e é por Ele, né? Então, a Sarai falou para o esposo dela: Abrão, só tem uma maneira de você ter um descendente, porque eu já sou velha e estéril, você também. Deita com a serva egípcia, Agar, e tem um filho, né? Porque quando Abraão e a Sara esteve no Egito, trouxe com ela essa serva Agar. E ali ele obedeceu à insanidade da Agar, ou da Sara, né? Deitou com Agar engravidou. A partir do momento que Agar engravidou, Agar começou a zombar da Sarai, né? Começou a se sentir a esposa verdadeira do Abraão. Só que Agar só era uma escrava, apenas isso, né? E aí, quando o filho nasceu, ela se sentiu mais ainda, né? E o filho dela nasceu e cresceu, e ela foi colocando na cabeça de Ismael que ele seria o herdeiro de tudo, né? Que ele seria o primogênito, o herdeiro, que ele teria direito a tudo. Mas não, naquela época,
as únicas pessoas que tinham direito a herdar tudo seria filho do pai, do mesmo pai e da mesma mãe. Não poderia ser filho só do pai e da mãe, não. Teria que ser filho do casal, né? Mas Agar, como era egípcia, era insana, criou o filho, colocando essas ideias na cabeça dele. E aí, depois que chegou o tempo de Deus cumprir a promessa na vida de Sarai, a Sarai engravidou. Quando Sarai engravidou, o Ismael e a Agar já começaram, né? Com piadinha, já começaram com coisinha, né? Porque ele queria ser o único herdeiro, né? Mas não foi. E a Bíblia fala que quando o Ismael tinha 14 anos, o Isaac nasceu. E aí, quando o Isaac tinha 5 anos, a Sarai desmamou ele. Aí, se ele estava com 14 mais 5 para frente, quando ele foi desmamado, o Ismael tinha 19 anos, né? Mas aí o Ismael começou a afrontar toda hora o irmão dele, né? O verdadeiro irmão dele, o primogênito, né? Aquele que ia ser herdeiro de tudo. Ele se sentiu ameaçado, né? Que o lugar dele ia ser tomado. E ele começou a fazer piada, a fazer chacota com o irmão Isaac, né? Começou a fazer piada até mesmo com a Sarai, né? Começou a zombar dos dois com piadinha e tudo mais. Por quê? Porque tinha uma mãe que era insana, porque se ele tivesse uma mãe sábia, a mãe dele, Agar, ia ensinar para ele que ele tinha que ser submisso ao irmão, que ele tinha que ser submisso a Sarai, porque ele era um filho bastardo, ele não era o filho da promessa, né? Se Agar, mas como pode uma egípcia ter prudência, ter sabedoria? Jamais, né? Não pode, né? Porque se ela tivesse, ela tinha ensinado o filho dela que teria que ter bastante amor para com o irmão, carinho, que tinha que ter amor e respeito pela Sarai, mas não, ele fez tudo o contrário. Eu creio que até induzido pela própria mãe, porque quando há dinheiro no meio envolvido, as pessoas se transformam. A maior parte das pessoas se transforma, porque ela não queria, Agar não queria aceitar que o filho dela não fosse o herdeiro, né? Mas pela lei, antigamente, não era, porque só podia ser herdeiro se fosse filho de Abraão com Agar, ou com a Sarai. Com uma escrava não seria herdeiro, né? E aí, em vez dela educar o filho dela, ensinando o filho dela a amar todo mundo e respeitar todo mundo para que eles pudessem conviver bem, não, né? Ela colocou aquilo, né, aquelas ideias na mente dele de que ele teria que ser o único herdeiro, né? E que a criança que estava vindo estava tomando o lugar dele, né? E aí foi gerando aquela raiva, aquele ódio, né? Tanto que toda hora ele soltava piada com o irmão, com a Sarai, não respeitava mais ninguém. E aí a Sarai falou para Abraão que não estava suportando aquela situação. E aí Deus fez o quê? Mandou Abraão despedir Agar e o Ismael. Só que Abraão, ele foi muito mesquinho, avarento, egoísta. Porque ele era rico, ele tinha muitos bens, ele tinha muitos animais, né? Ele tinha muitos animais. É tanto que ele estava junto com o sobrinho dele, Ló, e os dois tiveram que se separar. Por quê? Porque os campos
não estava dando de conta de alimentar os animais de Abraão e os animais de Ló. Então tiveram que se separar, Ló teve que ir para outro local para que o pasto desse para alimentar os animais de Abraão, né? Que ele tinha muitos animais, né? Muito gado, muito ovelha, tudo, né? Ele não devia ter sido tão mesquinho com o filho Isaac, não, com o filho Ismael, porque ele também era filho, ele só não era filho da Sarai, mas era filho dele, né? Ele podia ter despedido ele, ter dado alguns animais para eles começar uma vida, né? Se refazer, sobreviver, mas não. Ele despediu os dois para o deserto, só com um odre de água e um pão, né? Hoje em dia é assim. Hoje em dia os próprios pais verdadeiros estão fazendo isso com seus filhos, né? Porque eu lembro, né, que eu fui mãe solteira, né? Eu deixei me iludir. Eu era adolescente ainda, deixei me iludir por um servo do capeta, né? Achar que ele me amava, que ele gostava verdadeiramente de mim, que ele queria viver comigo verdadeiramente, né? E me deixei iludir, engravidei dele. Não engravidei porque quis, mas engravidei porque eu tomava remédio. Mas ele falava diariamente para me parar porque ele era estéril. E eu acreditei, porque toda menina boba, adolescente e apaixonada acredita nas coisas, né? E eu, sem muita experiência, acabei acreditando nisso e acreditei que ele era estéril. E sabe o que aconteceu? Eu parei de tomar remédio anticoncepcional num mês, no outro eu estava grávida. E aí começou toda a tristeza, labuta da minha vida, porque ele começou a me maltratar, a me humilhar, a família dele. E aí eu fiquei na casa dele, com ele, que ele tinha casa própria e casa alugada, até minha filha nascer. Quando minha filha nasceu, que todo bebê, quando é recém-nascido, até ele se acostumar fora do ventre da mãe, eles choram mesmo, né? E eu, marinheira de primeira viagem, não sabia como fazer minha filha parar de chorar, né? Até a gente aprender leva um tempo, sem ter mãe do lado para ensinar, sem ter ninguém, né? Nunca passei por isso. E aí, ela chorava muito à noite, não deixava a gente dormir, só que ele não trabalhava fora, porque ele tinha um salão de cabeleireiro, ele não trabalhava fora, né? E se ele começou a me humilhar, a falar, isso aí não é minha filha não, arruma um pai para tua filha, vai embora da minha casa, some da minha casa, né? E eu, muito jovem, né? Sem saber o que fazer, fui pedir guarita para uns primos distantes da família, né? Eu passei muita humilhação, muita coisa ruim, né? E ele nunca quis saber da minha filha até hoje. Minha filha já tem 32 anos, nunca quis saber da minha filha. Sempre falou, arruma um pai para tua filha. Eu não quero saber, né? Foi praticamente isso que Abraão falou com a Agar, né? Sai fora, sai daqui, né? Sai fora. Mas nós não podemos desanimar, não. Eu não me desanimei, eu sofri, mas eu lutei, né? Eu não venci porque eu não cheguei em lugar nenhum ainda, né? Mas pelo menos criei, bem criada a minha filha. Foi muita luta, mas eu consegui. O Senhor Jesus não me desamparou. Eu não era nem crente, mas Ele não me desamparou, porque Ele não desampara os escolhidos. Eu não era crente ainda,
mas eu já era escolhida. E o Senhor, Ele não desampara os seus escolhidos, de maneira nenhuma, de forma alguma. Assim como o Ismael também não, Deus não desamparou, porque dele veio uma grande nação também. E ele foi guerreiro, ele se criou ali no deserto, né? Ele foi flecheiro, ele era guerreiro, não tinha um flecheiro melhor do que ele, né? E ele habitou ali no deserto com a mãe dele e Deus fez dele uma grande nação, né? Por quê? Porque ele também era filho de Abraão, né? Então, você também é filho de Deus, eu sou filha de Deus. Não importa as dores que você esteja enfrentando hoje, o amanhã que Deus está preparando para ti é muito melhor, é muito maior do que você sonha, pede, espera ou imagina. Porque o Deus que nós servimos é um Deus muito grande, é um Deus de providência, é um Deus de justiça, é um Deus que tudo pode, né? Ele é perfeito. Nós que somos cheios de falha, mas ele é perfeito em tudo, né? Não foi fácil para criar minha filha. Não foi. Sozinha, sem um pai, sem uma mãe por perto, que eu não tinha mãe nem pai, que moravam no norte. Alguns irmãos que tinha não ligavam para mim, né? Porque a gente só vale o que tem, eu não tinha nada, então eu não valia nada. A gente não vale nada para o ser humano quando a gente não tem nada, mas vale para Deus, que é o Todo-Poderoso, que tudo pode, que é a pessoa mais importante. Então, se alguém te humilha hoje porque tu não tem nada, agradece a Deus. Não fica triste não, porque o que é teu está preparado já. O Senhor irá te exaltar na hora certa, perante todos os teus inimigos, aqueles que te humilharam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, porque operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus, não. Ninguém não. Às vezes a gente está numa situação tão terrível. Às vezes o nosso alimento é lágrimas, né? Mas o Senhor está vendo. O Senhor vai recolher as tuas lágrimas e vai te dar vitória. Em nome do Senhor Jesus, Deus, nesta manhã, todos aqueles que estiver triste, que estiver angustiado, que estiver desesperado, como eu estive um dia sem saber o que fazer, nem para onde ir, com a filha nos braços, sem que direção tomar, uma situação de humilhação, que o Senhor, no dia de hoje, Pai, essas pessoas que estiver vivendo o mesmo que eu vivi há 31 anos atrás, que o Senhor venha entrar com providência, que o Senhor venha prover para essas pessoas. Assim como Agar estava no deserto, soltou a mão do filho dela para não ver ele morrer, se afastou, foi sentar longe, chorando porque não queria ver o filho dela morrer. Nesta manhã também tem alguma mãe que está nessa situação. Que o Senhor venha entrar com uma grande providência, que o Senhor venha fazer na vida dela coisas tremendas, para que o teu nome possa ser glorificado, exaltado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se inscreva no canal, deixe seu like, aqui é a missionária Fátima. Quem faz esse canal é eu e o meu esposo, o Bispo Newton. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações, porque nós fazemos live todos os dias, nós fazemos lives, tá bom? Live de oração, de louvor, de palavra, e a sua vida de testemunho, e a sua vida vai ser edificada através deste canal, Oração com Café. Venha fazer parte desta grande família, Oração com Café. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir o agir de Deus na tua vida. Ninguém.
porque Ele é fiel, Ele é poderoso. Você pensa que está sozinho? Você não está sozinho, porque todas as vezes que eu achava que estava sozinho, o Senhor estava comigo. O Senhor estendia as mãos para mim e me tirava do abismo. E a paz do Senhor Jesus fique em todos com Deus e até o próximo vídeo.